Olá, muito boa noite. Bem-vindos a mais uma edição do Noite Informativa. 13 cadáveres foram encontrados entre ontem e hoje a flutuar nas margens do mar, nas imediações do terminal de cereais na Matola, onde houve um incêndio no domingo passado. Presume-se que as vítimas sejam assaltantes de combustível. 48 horas após o incêndio causado durante o roubo de combustível no terminal de cereais da Matola, as marcas da violência do fogo ainda são visíveis. Entre segunda e esta terça-feira foram encontrados 13 corpos a flutuar nas margens do mar, perto do porto. Os corpos têm sinais graves de queimadura e presume-se tratar-se do grupo de assaltantes que tentava roubar combustível quando o incêndio deflagrou. O governador da província de Maputo, Raimundo Diomba, visitou o porto e confirma a tragédia. Ninguém sabia que há pessoas que morreram, a primeira coisa, e depois para o corpo flutuar na água leva tempo. Daí que apareceram ontem e ontem mesmo foram removidos 5. E hoje estamos a ver 7 corpos visíveis. 7 corpos visíveis. Portanto, porque já estão nas condições que dá para flutuar. Daí que são visíveis. Os bombeiros estão prontos. Vamos controlar a eficácia deles para remover agora todos os corpos existentes cá. Um dos agentes de segurança do porto que estava em serviço no dia do incêndio conta que o incidente foi causado por uma vela. A vela teria sido acendida pelos assaltantes durante a avaria de uma das embarcações usadas para transportar o combustível roubado. Depois nós tínhamos pegado o homem. Pegamos um homem, ele que nos disse a declaração que é porque o que acendeu ali foi vela do barquinho. É vela que acendeu. Até por volta das 12 horas, os corpos das vítimas ainda não haviam sido removidos aqui desta margem e muito menos os familiares das vítimas apareceram para reclamar. Há informações dando conta que entre as vítimas existem alguns agentes da polícia e de empresas de segurança privadas que estavam envolvidos neste esquema. Com imagens de Bartolomeu Langa, Antônio Frades para STV. 9 pessoas estão detidas em conexão com o roubo de combustível, que culminou com o incêndio no terminal de cereais no Porto da Matola. Foram também apreendidos 8.000 litros de combustível. Raimundo Diomba visitou o Porto da Matola ao lado do seu comandante da polícia. As autoridades dizem que há 9 pessoas na cadeia e milhares de litros de combustível apreendidos. Fora dos 9 indivíduos que nós já capturamos, também recuperamos ou apreendemos 3 barcos a motores, mas um motor de reserva. E também recuperamos muitos bidões, que pouco mais ou menos 8.000 litros que foram recuperados nesses bidões. Nós não podemos esconder nada. Alguns elementos da segurança privada que são responsáveis desse sítio também estão envolvidos, já estão detidos alguns infiltrados da polícia que de facto estão a denegrir a imagem da polícia, também estão detidos. A polícia quer desmantelar a rede de assaltantes e anuncia que haverá novas detenções e substituição das equipas de guarda do Porto. E há de haver mais detenções, porque há revelações. Há alguns trabalhadores aqui, primeiro estamos a visualizar um engenheiro, um operador, porque esses tubos aqui, para poder roubar o combustível, não é uma pessoa qualquer. Tem que ser um operador que domina isto aqui, etc, etc. Mas já temos alguns nomes que ainda vamos fazer a captura desses indivíduos. O incêndio de grandes proporções deflagrou na madrugada de domingo, tendo sido dominado na segunda-feira às 7 horas. O terminal de cereais ficou destruído, juntamente com os canais de escoamento de combustível. As operações de descarregamento foram transferidas para o Porto de Maputo, na baixa da cidade. Reprovações em massa. Os resultados da primeira época dos exames da 10ª e 12ª classes revelam que parte significante dos alunos chumbou. Há turmas de 70 alunos, onde só 5 alunos foram aprovados. A escola secundária da Matola é um dos exemplos do quadro preocupante nos resultados da primeira época dos exames finais.
Aqui, 1.436 alunos foram submetidos aos exames da 10ª classe, mas só 41 transitaram. 1.080 reprovaram mais de 2 disciplinas e são obrigados a repetir a classe, segundo o regulamento escolar. Na 12ª classe, 882 alunos sentaram-se no banco dos examinados, mas só 98 ganharam o passaporte para o ensino superior. Os alunos dizem que desconhecem as razões das reprovações em massa. Na minha turma, talvez umas 4 pessoas que conseguiram aprovar, sendo que eu fui ao exame com média 12. Então, quer dizer, a única disciplina que atrapalhou-me foi história, então quase não entendo os resultados que saíram. Boa segunda época e chumbei as ciências. Fez quantos exames? Fiz todos os exames. Eu, quando saí de casa, saí com a intenção de que havia aprovado em tudo, mas vim para aqui, vim ver que só aprovei física e chumbei matemática, vou para a segunda época. Okay. E qual é a situação na turma em que fez o exame? Muita gente chumbou? Sim, chumbou. Na minha turma, somente foram 4 para a segunda época, aprovou uma pessoa e as restantes 25 excluíram todos. Este encarregado de educação foi confiante à escola para ver os resultados da filha, mas saiu decepcionado. Com a média 13, né? Que a minha filha tem. Eu não sei se talvez há outras disciplinas que fizeram para que ela não fique, porque a maior parte das pautas que estão aqui são todos alunos que chumbaram, de certeza. Quase a maior parte da escola está de fora. Isso, sim, não sei qual é o método que o sistema utiliza, né? A diretora da escola explica que houve uma semana de preparação e levanta a possibilidade dos alunos não terem se aplicado. Elaboramos calendário de preparação. Foi uma semana muito intensiva. Logo depois da realização dos testes, nós priorizamos aulas de preparação. Os professores estiveram com o maior número de alunos nas salas, só que a resposta não foi positiva. De certeza que os alunos podem ter participado nas aulas de preparação, mas depois não valorizar esse esforço em termos de uma preparação individual. A partir de amanhã e até sexta-feira, os alunos reprovados vão à segunda época. É que os resultados definitivos sejam conhecidos antes do Natal. As reprovações em massa estendem-se ao município de Matola. Por exemplo, na escola secundária da Matola foram examinados cerca de 2.300 estudantes, mas só 139 passaram. A escola primária do 1º e 2º grau de Xissá, no distrito de Belém, foi escolhida para a cerimónia de encerramento do ano letivo 2015. Chegados ao posto administrativo, o coletivo que acompanhava o ministro abandonou as viaturas e começou a caminhada rumo à escola primária. Depois de cerca de 10 minutos de marcha, chegou-se ao local onde crianças e adultos aguardavam a comitiva. Às ordens do diretor da escola, os dirigentes recuaram no tempo e, à moda antiga, sentaram-se no interior desta biblioteca construída com esforços locais. Na ocasião, tiveram explicações do seu funcionamento e das atividades desenvolvidas pelos alunos. Depois de visitar as instalações, o ministro sentou-se numa das 75 carteiras oferecidas à escola pela Odebrecht. O material será colocado nestas 3 salas construídas pela comunidade. Acompanhado por governantes a nível da província e parceiros da educação, Jorge Ferrão defendeu perante pais e encarregados de educação a necessidade dos adultos ajudarem as crianças a fazerem melhores escolhas na vida. Que país é que vamos fazer se nós não conseguimos passar os valores aos mais jovens? Que país é que vamos fazer se os nossos próprios filhos já não nos conseguem escutar? Este é que é um problema de educação em Moçambique. Aprender a escutar e ver os exemplos dos mais velhos. Se ficarmos só a cantar e a dançar, a chorar, eles não vão mudar. Temos que ser nós a fazer essa mudança nos nossos jovens. Sobre o encerramento do ano letivo,
Jorge Ferrão instou os alunos que estão em exames a se empenharem. Aqueles que não estudaram, não estiveram presentes, não vão ter resultado. Chumbar dói muito. Vemos o nosso amigo que esteve na mesma sala que passa e nós ficamos atrás. Não é só a dor de perdermos o amigo que vai para outra classe, é também que os nossos pais investiram dinheiro durante o ano e não tiveram resultado. Na ocasião, a Odebrecht disse que a oferta faz parte de um lote de 1.600 carteiras que serão distribuídas pelas escolas do país. É com muito orgulho que abraçamos esta iniciativa de apoiar o Ministério da Educação. É uma parceria que faz parte da nossa filosofia, ou seja, acreditamos que para plantar é preciso colher e, efetivamente, este tipo de parcerias agregam valor como uma empresa socialmente responsável. Em representação dos músicos presentes, Hortêncio Langa disse que a educação é fundamental para o futuro e recordou que já esteve naquela escola enquanto criança. Chamados a mostrar suas habilidades, os músicos Stuart Sukuma, Roberto Chitsonzo e Hortêncio Langa não vacilaram. No final da cerimônia, o ministro da Educação mostrou suas habilidades de jogador de xadrez e dama. E o músico Roberto Chitsonzo não quis ficar de fora e, junto aos jovens, proporcionou momentos de descontração. O ministro da Educação, Jorge Ferrão, encerrou ontem oficialmente o ano letivo 2015. Na cerimónia que teve lugar no distrito de Belém, em Gaza, a Odebrecht ofereceu 75 carteiras a uma escola primária no posto administrativo de Chissano. Esta é a notícia que acabou de acompanhar. Ana Coane é a nova presidente do Conselho de Administração do IGEP. O Conselho de Ministros também aprovou a resolução que determina a cessação de funções de Apolinário da Costa Panguene, do cargo de presidente do Conselho de Administração do Instituto de Gestão de Empresas patrocinadas pelo Estado, e a resolução que nomeia Ana Isabel Senda Kouanai para o cargo de presidente do Conselho de Administração do IGEP. De referir que Ana Isabel Senda Kouanai era até então vice-ministra da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural. O Banco de Moçambique decidiu aumentar a taxa de juros da facilidade permanente de cedência para 9,75%. Trata-se de um aumento em 1,5 pontos percentuais, depois de, em novembro passado, o banco ter fixado a taxa em 8,25%. A justificar estão as ameaças de maior depreciação do metical e da subida do nível geral de preços. A facilidade permanente de cedência é a principal taxa de juros de intervenção do Banco Central no mercado, representando o montante que os bancos comerciais pagam a este pelos créditos contraídos. Em comunicado emitido ontem, o Banco Regulador anuncia o aumento desta taxa de juro em 1,5% para 9,5% e argumenta que os principais indicadores macroeconômicos domésticos, em particular da inflação e da taxa de câmbio, superam as previsões iniciais e os impactos podem comprometer as metas estabelecidas até o próximo ano. É que, até o último dia de novembro, o metical tinha depreciado em 73,2% em termos anuais, com a cotação na casa dos 54,6% nas transações cambiais entre os bancos. Nos bancos comerciais, a taxa de câmbio média do fecho do último dia de mês foi de 56 meticais, uma depreciação de 71,3%. Ao mesmo tempo, o custo de vida aumentou significativamente com a subida do nível geral de preços em 1,95% em novembro. Entre os principais produtos cujos preços registraram maiores aumentos constam o tomate, a eletricidade, o carapau, o arroz e a cerveja.
Ainda em novembro, o saldo de reservas internacionais líquidas, reservas em moedas externas, reduziu em 207 milhões de dólares para 1.948 milhões de dólares, sobretudo devido às vendas líquidas de divisas realizadas pelo Banco de Moçambique para o mercado no valor de 113 milhões, uma medida adicional para minimizar a derrapagem do metical. MUSEF é um projeto bem sucedido desde as primeiras 5 sessões temáticas até o primeiro grande fórum dos dias 2, 3 e 4 de dezembro. Esta constatação é da Comissão de Honra do MUSEF, que reuniu esta terça-feira em Maputo para fazer o balanço do evento. Os responsáveis chegam a comparar este fórum às grandes reuniões de âmbito mundial. A primeira importância desses encontros que tiveram lugar foi o terem acontecido, em que tiveram reunidas pessoas de vários estratos, vários níveis, de várias profissões, de várias nacionalidades até, mas sobretudo moçambicanos vindos de vários lugares e que falaram abertamente, dando subsídios sem nenhum receios, sem pretender ser críticos no sentido negativo, mas pretendendo buscar algumas soluções. Eu penso que foi uma primeira experiência que, como as pessoas já sabem como é, pode melhorar, e mesmo a preparação poderá melhorar, porque as pessoas poderão começar a refletir com mais tempo e virem lá para procurar, portanto, soluções comuns para diversos problemas. Mas para ser uma primeira experiência, foi uma boa experiência. Eu pessoalmente acho que foi uma boa experiência. Foi um primeiro grande fórum. Tive a oportunidade de participar em fóruns em Davos, fóruns em Joanesburgo, a nível da África, a nível do mundo, em Davos. E queria dizer que MUSEF não deixou nada de ver em relação a esses grandes fóruns. E especialmente quando nós temos fórum na nossa própria casa, em Moçambique. Isso mostra que os moçambicanos, quando estão empenhados, quando se organizam e quando é uma coisa que vale a pena fazer, fazem e fazem bem feito. Portanto, foi uma primeira experiência, uma experiência extremamente positiva, e eu espero que o MUSEF continue vivo. Para mim foi um evento bem sucedido, e digo isto porque teve muito boa participação. O número de pessoas que participaram foi maior do que nós esperávamos. Os debates que houve foram muito abertos, ouvimos ali até opiniões completamente divergentes. E é isso que se pretendia, não é? Que as pessoas se abrissem e falassem dos seus sonhos, das suas expectativas, e isso aconteceu. É muito evidente hoje em dia para todos que o MUSEF foi um evento de enorme sucesso para Moçambique. Foi um evento que conseguiu agregar a sociedade civil, conseguiu agregar políticos, conseguiu agregar estudantes, conseguiu agregar empresários, portanto, muita gente que veio trazer as suas ideias para contribuir para o desenvolvimento económico e social de Moçambique. É que fechamos o ciclo da primeira edição do MUSEF e hoje estivemos aqui a fazer uma reunião do balanço, onde analisamos os pontos positivos e os pontos negativos, e agora é arregaçar as mangas, descansar um pouco e olharmos para a segunda edição de 2017. O jornal O País desta terça-feira não saiu às ruas devido a uma avaria ocorrida na gráfica. A causa são os cortes frequentes de energia que, além de condicionarem a publicação, provocam morosidades no processo de impressão. A avaria ocorreu nesta máquina, que serve para o processamento das chapas do jornal e que posteriormente permitem a impressão. Desde o início das restrições no fornecimento de energia, que o equipamento leva o dobro do tempo para produzir as chapas de impressão, e assim como esta terça-feira, os cortes fizeram com que o diário não saísse às ruas. O grande problema que nós temos aqui é a avaria da nossa máquina CTP. Isso originado por causa da oscilação da energia.
porque pronto, com a energia auxiliar como nós temos vindo agora a acompanhar, a nossa máquina é muito sensível, então ela não resiste a essas situações todas. Às vezes por dia, umas 3, 4, até 5 vezes tem havido, já tem acontecido. E isso, de fato, como dizia, isso traz-nos um grande prejuízo, porque é para nós, para podermos vender o nosso serviço. Segundo, para o nosso cliente também fica sem o jornal, automaticamente nós estamos a prejudicá-lo. Lucas Cossa, diretor executivo da S-Gráfica, explica que a solução do problema passa pela resolução do problema de energia. Sabemos que solução poderia haver, mas se nós pudéssemos ter uma energia estabilizada, talvez tudo pudesse melhorar. Porque são custos também para poder importar o material que nós temos que fazer a reposição do avariado. Nós tentamos fazer muito esforço em chamar alguns técnicos de fora para vir mexer a máquina, mas mesmo assim a energia como continua a oscilar, continuamos com problemas. Nós estamos a tentar arrancar, mas a meio gás, não a 100%, uma vez que a máquina não está em condições. Nós temos peças que fundiram, que custam muito valor e pronto, para poder importar essas peças precisamos de levar um tempo. Então isso vai levar o seu tempo ainda para podermos estabilizar a situação. Enquanto isso, o jornal do País está a ser impresso com restrições. O Presidente da República apresenta amanhã um informe sobre o Estado da Nação. Filipe Nyusi vai à Assembleia da República fazer o balanço num ano atípico em termos políticos e econômicos. O diálogo engravado com a Renamo e derrapagem do Metical são alguns aspectos esperados no informe do chefe de Estado. Passam 11 meses desde que Filipe Nyusi tomou posse como novo Presidente da República. E esta quarta-feira vai ao Parlamento fazer o balanço do ano e apontar os caminhos para o futuro. Trata-se do primeiro informe sobre o Estado da Nação apresentado por Filipe Nyusi. O Presidente vai ao Parlamento num contexto difícil do ponto de vista político e econômico. Espera-se que Filipe Nyusi fale do diálogo com a Renamo, suspenso este ano por divergências entre as partes. Atualmente, tem havido ataques dispersos em todo o país e desconhece-se a localização do líder da Renamo. Quando tomou posse, o Presidente da República disse que tudo faria para resolver o diferendo político com a Renamo e prometeu também que nenhum moçambicano perderia a vida devido à tensão política. Do lado da economia, os principais indicadores caíram, com destaque para o arrefecimento do investimento direto estrangeiro e a fraca entrada de ajuda externa ao país. Sem divisas, o metical derrapou e chegou mesmo à casa dos 60 meticais em relação ao dólar, agitando toda a economia. Além de um metical sem força, os preços dos bens e serviços básicos subiram, casos do pão, água e luz. O primeiro informe de Filipe Nyusi é também apresentado 2 dias depois das Nações Unidas indicarem que Moçambique é o 9º país mais pobre do mundo, com desafios na educação, saúde, infraestruturas, energia e água. A criminalidade, corrupção, governação, equidade, cooperação, entre outros, são temas que não passarão ao lado do balanço do ano 2015. E para abordar este assunto, a Noite Informativa recebe 2 convidados, que são Baltazar Fael, que é pesquisador do CIP, e Alberto Ferreira, que é analista político. Os dois, muito boa noite, bem-vindos à Noite Informativa. Bem, como acompanhamos, o Presidente da República vai apresentar amanhã aquilo que é o seu primeiro informe sobre o Estado-Geral da Nação. Numa altura em que, apesar das melhorias, Moçambique encontra-se entre os 10 países mais pobres do mundo. Temas como a depreciação do metical e a crise política são algumas das expectativas dos moçambicanos. Dr. Baltazar, o que é que se pode esperar deste informe? Quais são as suas expectativas? Boa noite aos telespectadores que nos veem e agradecer mais uma vez à STV pelo convite que nos foi formulado em nome do Centro de Integridade Pública. E dizer que eu penso que o Presidente Nyusi entra numa altura bastante difícil, que vai fazer, portanto, a apresentação deste relatório. Os problemas quase que subiram ou duplicaram para quem está atento àquilo que vai acontecendo na sociedade moçambicana.
E de fato isto, como eu vinha dizendo, é um desafio bastante grande e as pessoas aguardam com bastante expectativa aquilo que o Presidente vai dizer acerca da resolução dos problemas que vão surgindo um pouco por toda a parte e que vão afetando em larga medida a vida das pessoas, vão de alguma forma pondo em causa a segurança das pessoas. Temos a questão, por exemplo, do conflito armado, que de alguma forma algo avança, depois há recuos, alguns pronunciamentos, por exemplo, do ministro do Interior, no sentido de que a Aranam tem que ser desarmada à força. Depois o Presidente da República tem estes recuos, depois vamos vendo de alguma forma a moeda também, o metical a derrapar, o nível de vida das pessoas a subir, os preços a dispararem. Portanto, vamos ver que o diálogo político que foi acontecendo na Joaquim Chissano não produziu quaisquer tipo de resultados, e aqui o próprio Parlamento, que é a Casa do Povo, foi transformado no fundo num cartório, como dizia o professor Lourenço do Rosário, que só serve para chancelar documentos, mas aquilo que são os grandes problemas deste país, os grandes debates que devem acontecer neste país e que devem necessariamente passar pelo Parlamento. Não acontece nada no nosso Parlamento, portanto, transformou-se numa casa, transformou-se numa instituição que nós não sabemos muito bem para que serve, e os debates que estão a acontecer lá, de alguma forma, não mudam aquilo que é a vida das pessoas, nem ajudam a melhorar a vida das pessoas. Portanto, eu penso que há uma série de questões que ao longo do nosso debate aqui vamos, portanto, ir desenvolvendo. Muito obrigada. Dr. Alberto Ferreira, o que é que se pode esperar deste informe? Boa noite, obrigado pelo convite e também saudar aos telespectadores. Eu penso que o povo moçambicano, os cidadãos, não vão esperar ouvir algo de novo daquilo que eles sabem. Todos nós sabemos que o Estado da Nação não está em saúde. Talvez nós esperemos algo mais, que é apresentar esboço de solução dos problemas. Todos nós sabemos que o Estado da Nação está efetivamente mal. A vida está difícil. O presidente Nyusi prometeu, e ele disse que me comprometo com a paz. E foi nesta legislatura que a questão da guerra, mais do que nunca, se agudizou, e as crispações e os problemas e atritos entre a Frelimo e a Renamo aumentaram. Para além da questão político-militar, está a questão do dólar. Nunca o dólar na história de Moçambique subiu até a esta fase. E com a subida do dólar, subiu também a inflação. Os produtos básicos estão todos em alta de preço. E depois estão os problemas relacionados com a corrupção. A corrupção está cada vez mais estendida e, sobretudo, está a ser justificada nesta governação como algo de normal, e que pode acontecer e que os outros países também têm feito. Então, nós estamos a ver também o problema do desemprego que está a aumentar. Os jovens já não têm mais, portanto, aquela esperança de que é possível melhorar as condições de vida, porque os bancos também estão, portanto, a acelerar as taxas de juros. Quer dizer, as capacidades de endividamento, que já era difícil para o povo moçambicano, um cidadão simples, vai-se, portanto, agudizando e piorando. Quero dizer que a capacidade de um moçambicano poder ser empreendedor e ter empresa, que é a base do desenvolvimento de um país quando o próprio cidadão tem uma empresa, isso, portanto, vai sempre fugindo de mira. Portanto, é o primeiro informe do presidente Nyusi, e é o primeiro informe mais difícil que Moçambique poderá ter conhecido. Mas aqui as culpas não vão, portanto, todas para Nyusi.
Nós nos recordamos que quando entrou ele disse que não temos remorso de termos recebido este país nas condições em que está. Quer dizer que cofre do Estado não tem dinheiro. Nós começamos a passar o momento, porque Guebuza, quando entrou como presidente, queria eliminar efetivamente a condição de mão estendida, como ele dizia na altura, e nós vivemos hoje de mão estendida, de esmola. Ou pedimos para sermos socorridos, ou pedimos esmola para, quer dizer, neste momento nós estamos com um problema muito grave. Mas também é preciso ver que estes problemas têm a ver com a conjuntura internacional dos produtos de que Moçambique, portanto, exporta. Estamos a falar do carvão, estamos a falar das areias pesadas, estamos a falar do gás. Portanto, o mercado internacional, portanto, tende são produtos a serem desvalorizados. E, naturalmente, o metical se desvaloriza com o mercado internacional. Do outro lado, também a questão da gestão, que o próprio presidente terá de justificar no Parlamento. Nós fizemos mais dívida, é preciso recordar que o país, Moçambique, é o país mais endividado do mundo. Mais endividado do mundo. Em relação ao PIB interno, Produto Interno Bruto, nós somos o mais endividado. E depois também somos o país mais pobre, quer dizer, a nossa capacidade de recuperar vai ser sempre difícil, à medida em que temos poucos meios para poder recuperarmos e avançar e estarmos no equilíbrio. Quer dizer que neste momento não há uma perspectiva muito clara. Como o presidente irá, portanto, no informe, tentar dar quais serão as soluções para 2016. E a previsão do Fundo Monetário Internacional é que esta condição não é de melhorar em 2016. Quais medidas o Estado, portanto o Governo, poderá tomar para minimizar esta situação? E ali está a expectativa do povo. O povo quer ouvir quando é que vai conversar com Dhlakama. É a única solução. Porque o problema agora é muito mais difícil. Porque pensou-se que, através de certas medidas, poder-se ia limitar a Renamo a partir de coerção, a partir de meios e da força, portanto, desarmar a Renamo, que é uma solução não feliz. E a Renamo também foi do lado da força, quer dizer que o Afonso Dhlakama publicamente afirmou, e que é um atentado contra um Estado de Direito, afirmou que nós vamos governar a força nas províncias onde nós ganhamos. Portanto, aqui estamos a ver as duas forças, sempre mais tensas, e o presidente terá, com a maior responsabilidade que tem enquanto chefe dos Estados e o presidente do partido, apresentar quais são os meios, como é que nós vamos viver. É preciso ver também que a tensão político-militar agrava, portanto, a desvalorização do metical, na medida em que põe em dúvida todo empreendedor, não tem a segurança, os bancos não têm a capacidade suficiente de ter meios para que haja uma fiabilidade quando eles emprestam dinheiro. Portanto, nós estamos hoje numa situação mais difícil, talvez mais difícil desde quando houve acordo de paz. E o povo está efetivamente à espera que o presidente Nyusi apresente não soluções, mas as vias possíveis para a solução e reencontrar-se, e a única via, todos nós sabemos, que é a via do diálogo, como, portanto, e se perdeu, a uma ocasião, vou terminar, a uma ocasião que se perdeu, quando Dhlakama entra na cidade da Beira, era o momento justo para sentar-se e conversar efetivamente o que pretende. Mas, no lugar de uma negociação, uma conversação para chegar a um consenso, houve, portanto, o cerco da casa de Renamo. Isso também piorou também a situação, e a Renamo hoje está com medo. Por mais que o presidente Nyusi possa dizer, vamos conversar, a confiança deteriorou-se também ainda mais. Portanto, a capacidade da negociação piorou. Quer dizer, estamos em tudo pior. Dólar pior. Situação político-militar pior. As dívidas estrangeiras também pior. As doenças e tudo, está tudo pior. Os rápidos também estão a piorar. Estão a aumentar de número. Portanto, estamos numa situação mais difícil. Como a nossa economia, porque não é possível, veja só,
que em 2 meses uma moeda possa desvalorizar-se quase a metade. Quer dizer, em 45% a desvalorização de uma moeda é um caso catastrófico. Baltasar Rafael, olhando para aquilo que foi mencionado, a crise política é uma das grandes expectativas moçambicanos, não é? Portanto, olhando para aquilo que foi a promessa de Filipe Nyusi quando da sua tomada de posse, como é que avalia estes 11 meses, estas promessas que foram feitas, particularmente no tocante à crise política? Olha, eu defendo aquela tese que diz que os políticos só sabem prometer. Portanto, e a atividade do político é prometer. Mas vamos cumprir com aquilo que promete, aí é que depois as coisas não acontecem. Olha, o discurso do presidente Nyusi foi de fato aplaudido, não só dentro de fronteiras, mas mesmo fora de fronteiras. Quem escuta os noticiários internacionais, principalmente em Portugal, o debate africano, etc., etc., foi um discurso que trouxe uma luz bastante grande, porque, sei lá, era um rompimento, e nós temos esta questão dos rompimentos dos ciclos em Moçambique. Cada presidente que entra, ele sempre tenta romper com o passado e criar uma nova estrutura. Quer dizer, não há aqui políticas muito sérias de continuidade de uma governação com relação a outra. E atenção que estamos a falar do mesmo partido. Nós estamos a falar de partidos diferentes, que era sintomático de alguma forma que cada presidente tivesse uma certa postura, mas que seguisse aquilo que são os ideais do próprio partido. Portanto, de modo a que nós consigamos medir onde é que estávamos numa determinada época e onde é que queremos chegar daqui a 15, 20 ou 30 anos. Mas fazemos, portanto, uma história sempre de rupturas. Esta questão da crise político-militar, eu penso que começa um pouco na altura do presidente Guebuza. E nessa altura devemos nos recordar de que o assalto a Satungira, quem era o ministro da Defesa? O ministro da Defesa era o atual presidente da República, e que inclusive até chegou a visitar Satungira depois dos ataques, que se disse na altura, não quero levantar essa especulação, que tentava-se, portanto, daquela forma, silenciar da cama numa atitude, ou tentando seguir aquilo que aconteceu em Angola com Jonas Savimbi, que era para, de alguma forma, calar com a Renamo, mas eu penso que os contextos são diferentes. A Angola seguiu uma via e essa via foi de tentar, de alguma forma, chamar aqueles que eram as elites, portanto, do movimento de Jonas Savimbi e procurar acomodá-las em termos econômicos e etc. E isso, de alguma forma, apaziguou os ânimos de forma imediata. O que nós estamos a verificar neste conflito é que há várias reivindicações que são feitas pela Renamo e, por outro lado, o partido que está no poder também procura se defender, ou o governo procura se defender. Mas, na essência, a questão aqui é mais de cariz econômico e as outras vêm, portanto, como uma áurea por cima destas questões. Eu penso que a grande questão que se levanta aqui é a questão de natureza econômica, e a própria Renamo já fez de alguma forma sentir, portanto, esta voz no sentido de que como é que nós repartimos, portanto, os recursos que o país tem. Portanto, a solução de dividir o país em duas partes claramente que coloca aquele que é o partido que se diz que vai ficar no Sul em termos teóricos, que é o Partido Frelimo, numa situação de desvantagem, porque grande parte dos recursos deste país, aqueles que têm maior valor, não estão no Sul deste país, ou pelo menos ainda não foram descobertos ao nível do Sul do país, mas estão mais, portanto, no Norte. E dividir o país significa que uma franja desta parte das elites do próprio partido fica de alguma forma afetada e não querem que isto aconteça. Há quem diz, um acadêmico, que pronto, esta situação de alguma forma é caricata. Por quê? Porque isto vai colocar o país, portanto, fora daquilo que são os limites que a própria Constituição diz, mas é preciso interpretarmos a Constituição. Nós sabemos que o Gilles Sistag tentou interpretar a questão da Constituição, as tais regiões autónomas que a Renamo reclama, mas teve o fim que teve. Não sei se está ligado diretamente a este fato, mas parece que sim, está ligado a este fato.
Portanto, eu penso que esta questão da crise político-militar já está a provocar várias situações e várias vítimas. E as vítimas, claramente, que é o povo. Estas deslocações que estão a acontecer agora, o despovoamento de certas zonas, há crianças que já não vão às escolas, a questão hoje ou ontem há um jornal, penso que é o Jornal do País, que se referiu às quedas das receitas de turismo, porque os turistas não vêm, a questão dos investimentos, o país não está a receber investimentos como devia estar a receber. Portanto, há uma série de situações que estão em volta desta crise político-militar. Tudo isso é resultado da crise político-militar? Acredito que sim, porque ninguém investe num país em que não tem segurança de que o seu investimento há de cair a bom porto. Portanto, a crise político-militar em qualquer país do mundo onde há guerra, os investidores não vão lá, porque não querem pôr em risco aquilo que é o seu capital. Isto acaba afetando, portanto, o desenvolvimento do próprio país. E as próprias multinacionais, de alguma forma, se este conflito se agudiza, eu não acredito que as Anadarcos, as Vales, etc., continuarão, portanto, a investir no carvão, no gás, etc., etc. Portanto, isto é uma bolha de ar que eu penso que o Presidente da República tem que procurar resolver e passar destas promessas, como eu disse no início, à prática, porque parece que existem aqui duas alas. Há o Presidente Inúcio a dizer uma coisa, depois há uma certa ala a dizer outra coisa. Portanto, há quem diz também que há uma certa ala militar que de alguma forma condiciona a própria governação do Presidente da República. Porque esta ala militar tem interesses também de natureza econômica e quer fazer valer esses interesses ao nível nacional, a qualquer maneira. Não querem que ninguém lhes apareça a criar qualquer perturbação, muito menos a renome. Então a solução é atacar, mas depois verificamos que isto, de fato, não traz nenhuma resolução. Como estava a dizer o colega aqui do painel, a própria, como é que vou dizer, a própria moeda acaba não entrando para o país. Os investidores não metem dinheiro e depois temos esta crise do dólar. A crise do dólar é claramente provocada, porque o país não está a receber o financiamento que recebia de antes. Se recordar, há 5 parceiros de apoio programático que saíram do G19, saíram imediatamente. E quantos dólares é que aqueles países desembolsavam para o país? Era muito dinheiro. Portanto, e um pouco por causa da arrogância. Eu acompanhei alguns discursos. Inclusive, tive o privilégio de falar com um dos governadores de um dos países que saíram daqui, disse que ele era tratado, nos últimos momentos, com alguma arrogância por parte do governo, de alguns ministros, nomeadamente o ministro Chang. Mas isto era uma expectativa no sentido das commodities, como é que o petróleo e o gás, existia uma expectativa muito grande no setor do carvão e do gás. Mas houve um erro generalizado, mesmo para acrescentar, juntar o que está a dizer, um erro generalizado, que a partir do gás descoberto, criou-se uma expectativa tal que nós podemos levar uma ingente quantidade de dinheiro, ir levar aqui, ir levar acolá, até inclusive com as comissões possíveis, quer dizer, dentro da corrupção, pensar que gás é de aparecer. E a Eni e a Anadarko, quando deu o informe ao próprio governo, nós não vamos explorar o gás de 2016, porque antes estava previsto para 2016. Portanto, estas dívidas seriam, portanto, acolmatadas ou minimizadas a partir da exploração do gás. As análises que fizeram essas grandes empresas multinacionais, a Eni, a italiana e a Anadarko americana, chegaram à conclusão que não será possível nem mesmo 2018. E agora a probabilidade é que seja a partir de 2020. Quer dizer que nós estamos agora, daqui até 5 anos, não sabemos como efetivamente vamos pagar as nossas dívidas. E os partners internacionais não contribuíram, portanto, com os seus deveres, exatamente porque nós estamos a dar dinheiro a alguém e que vai fazer empréstimo e que esse empréstimo não reverte imediatamente para o desenvolvimento do país. Se nós formos a ver o que a ponte, nós sabemos quanto custou. O que a ponte de Maputo a Catembe vai alavancar a economia nacional do ponto de vista da agricultura, do ponto de vista da pesca, do ponto de vista das infraestruturas? Absolutamente nada. Quanta indústria está na Catembe? Nada. Portanto, existiram, portanto, dívidas não bem justificadas que fez com que alguns que são partners, assim chamados G19, a pensar, portanto, abandonar. Nós sabemos que algumas embaixadas já não existem em Moçambique. Algumas foram transferidas para Joanesburgo, aqui já não mais.
não posso dizer quais, mas alguns sabem, cerca de 5 já não estão aqui, porque não tem mais confiança no governo. Portanto, este governo tem esta prerrogativa e o desafio de voltar a dar confiança, porque não é a culpa deste atual governo. Estamos a ver que quem mais fez as dívidas, seja a ponte, a circular e todo este processo, é o governo anterior. Este governo terá que remediar. E remediar, nós sabemos que remediar é um problema muito difícil que prevenir. E Nyusi tem este grande desafio de poder remediar. Mas como remediar, como recuperar a confiança? Se há pouco o Baltazar Fael referiu que há uma ala que tem os seus interesses. Em algum momento, Filipe Nyusi parece não estar a ter o poder que devia ter. De facto, Nyusi foi levado ao poder. E surpreendeu a ele mesmo de ir para o poder. Alguns constroem a sua presidência, quer dizer, ao longo, gradualmente, vão fazendo o processo e chega à presidência. No caso de Filipe Nyusi, ele praticamente foi levado ao poder. Quer dizer que quem ajudou ele ao poder, ele terá agora de reconhecer aquelas pessoas que levaram ele ao poder. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que Nyusi agora tem o desafio de poder e não tem aquele efetivo poder. Quer dizer que a ala militar, e também por causa da conjuntura, por causa da situação que aconteceu em Angola, de terem que imitar a savimbinização de Moçambique a partir de Angola. Porque Angola, o que aconteceu? Primeiro, pensaram em como eliminar Jonas Savimbi. E levaram dinheiro do petróleo, começou a distribuir entre a própria UNITA. Portanto, a UNITA estava quase, praticamente enfraquecida, até agora a UNITA está enfraquecida. A UNITA está a retomar-se agora porque o petróleo baixou. Quer dizer, José Eduardo dos Santos não tem mais capacidade de andar a distribuir dinheiro como fazia antes para fazer contente, inclusive, a oposição. Então, a savimbinização de Moçambique tornou-se praticamente, e vai ser difícil. E vamos ver que a história não se repete e as condições são sempre singulares. Moçambique não é Angola, Savimbi não é Jacama, depois a credibilidade de Jacama também parece no meio da população parecer muito maior, basta ver as afluências dos seus comícios, todo este processo. Portanto, aqui como recuperar é um problema muito grande neste momento. Recuperar primeiro a confiança da comunidade internacional. Se nós nos recordamos, há pouco tempo, o presidente de CTA a nível da CPLP, que é Salim Mohamed, no Porto, foi Algarve, penso, no Porto, ele verificou e viu que ninguém quer, portanto, investir em Moçambique. Portanto, há uma retração, como posso dizer, uma redução enorme, e ele culpou a Renamo por causa deste facto. Quer dizer que se não se conversar agora, que é o primeiro problema, não é o dólar, é o primeiro problema de Moçambique, é resolver a questão político-militar, do qual o povo moçambicano, pelo menos amanhã, estão à espera que o presidente diga alguma coisa que não seja a savimbinização, não seja a ala de que estava a falar agora, a ala militar, possa ganhar força, ele possa, mas sobretudo até nós temos que rezar que Nyusi seja presidente de Moçambique. Isto é que está a ser difícil. Talvez a partir deste momento que nós não queremos ter um presidente que possa cortar fitas. E ninguém possa também pensar que Moçambique vai ter que resolver os seus problemas com um presidente que está sendo teleguiado fortemente. Ele vai e conhece, e é muito inteligente, eu acredito, com esta inteligência, com esta capacidade, vai poder reverter a situação e ser capaz de dizer não. Nós sabemos também que houve na história da humanidade. Escolheram Hitler, e exatamente Hitler viram que era o mais fraco de todos, não era letrado, era um desgraçado que até vendia os seus quadros pintados, mal pintados na rua. A burguesia, aqueles que eram fortes, pensaram em colocar Hitler no poder para poder manipular. O que aconteceu? Depois de 2 anos, Hitler tornou-se o verdadeiro Hitler. A mesma coisa aconteceu com Mussolini. Nós estamos a esperar, não estou a comparar Nyusi ao Mussolini e a Hitler, esses depois que viraram a situação da história muito difícil, mas eu acredito que não é possível
manipular durante muito tempo um presidente da República, porque ele tem, a partir da Constituição da República, poderes conferidos e ele vai retomar esses poderes e vai responder na primeira pessoa. Aqui há uma questão, desculpe interromper, que é um pouco também na linha que estava a dizer, que é uma questão também de responsabilização. Como esteve aqui a dizer, estes problemas, a maior parte deles são herdados da anterior governação. O que é que o presidente Nyusi, o que é que o governo do presidente Nyusi tem, portanto, para responsabilizar estas pessoas? Porque, de fato, desapareceu aqui, há questões de subfaturação que hoje se fala nas obras, a questão das hematuns, a questão de várias questões que levaram, arrastaram o país também para esta situação. Em termos de responsabilização, o que é que vai acontecer a estas figuras que governaram este país nessas alturas e que levaram o país a esta catástrofe? Eu penso que esta é uma questão fundamental, porque a não acontecer isso, a responsabilização destas figuras, Nyusi estará a agir como cúmplice do anterior governo. Exato. E isso, de alguma forma, enfraquece também o seu poder em frente da própria população. Porque estamos a dizer que Nyusi vai amanhã ao Parlamento prestar contas. Nyusi não vai prestar contas. A forma do nosso, como é feito o nosso informe em Moçambique, é chegar no Parlamento, falar e ir embora. Os deputados não questionam o chefe do governo. E Nyusi é chefe do governo. Em Portugal, semanalmente, o chefe do governo vai ao Parlamento ser confrontado pelos deputados. O nosso presidente vai passear no Parlamento, vai apresentar algo, vai informar e depois retira-se. Os nossos chefes de governos são atípicos. Os nossos chefes de governo não são questionados diretamente. Por isso, os países hoje, entre aspas, civilizados, separam. O presidente da República fica de um lado. O chefe do governo, este deve ser martelado, responsabilizado. E ele deve justificar o voto que lhe mereceu. Portanto, mas eu só queria lhe recordar uma coisa, que como é que o presidente Nyusi vai responsabilizar o anterior governo se até agora Nyusi quase que encontrou toda a equipa feita não por ele? Quer dizer, todos os ministros, todo o Comitê Central, toda a comissão política, Nyusi encontrou. E até agora, se nos damos conta que Nyusi só está a exonerar os vice-ministros. Nenhum ministro ele ainda tem a coragem de tocar. Isso quer dizer que Nyusi tem batata muito quente. E, de facto, se este atual governo, essa legislatura, pudesse demonstrar, dizer que nós responsabilizamos, chamar ao tribunal, quer dizer, através do processo legal, que eles justifiquem o porquê de hematum, que são 850 milhões, e que o governo, dentro de pouco tempo, deve devolver este dinheiro. São da opinião da ideia do Sérgio Vieira, em que diz que Moçambique precisa de uma operação Lava Jato, como aconteceu no Brasil. Tem que ter uma operação desse. Esta operação é indispensável para o governo poder recuperar a credibilidade diante dos cooperantes, dos partners internacionais. Porque ninguém vai ter coragem de dar 500 milhões de dólares a um país que parece estar também numa conivência muito diretamente. Mas neste governo, se nós esperemos que o partido tenha relativamente menos pressão em relação ao presidente e que o presidente possa, pelo menos, começar a colocar a sua equipa real e efetiva. Quer dizer que o presidente, quando o presidente foi nomeado, nós sabemos, todas as pessoas sabem, que encontrou uma lista lá longa, de alguns dos quais ele teve que rejeitar, dizer, não, este não posso mesmo, estou a jurar, não pode mesmo. O caso do Chang, por exemplo, que ele recusou redondamente que ele não pode continuar como ministro, portanto, das Finanças. Ele teve que lutar para colocar uma ou duas peças num elenco bastante longo. Quer dizer que o desafio do presidente da República hoje é muito maior do que de todos os outros presidentes que vieram a Moçambique. Samora Machel teve a função de aglutinar, consolidar e, portanto, a soberania nacional, a unidade nacional. Este dever lhe foi até facilitado, porque se vivia no monopartidarismo, não havia choques, não havia partidos de oposição, não havia... Foi-lhe facilitado. Chissano também governou num momento relativamente de guerra, mas apareceu
O Muro de Berlim caiu, também foi facilitado, porque o Muro de Berlim caiu, portanto, a guerra de per se, a entrada para o pluralismo era um fato real. Goebbels é que nos arranjou mais problema de todos os presidentes, porque começou-se a pensar como é possível fazer com que nós voltássemos ao partido único hegemônico, ou melhor, nós fôssemos a viver o partido único, mas sob capa de pluralismo político. Então, isto fez com que a Renamo tivesse, porque o grande problema mesmo da questão de político-militar, se todos nós nos recordamos, começou por questões ligadas aos componentes de Comissão Nacional das Eleições. Depois, por passagem à reforma dos generais, portanto, que todos os generais, porque nós nos recordamos que o Acordo Geral de Paz, em 92, foi resolvido de tal maneira que fosse metade a Frelimo, metade a Renamo. E os generais da Renamo todos passaram à reserva, passaram todos para a reforma. E exatamente a partir dos generais começou-se este grande problema. E hoje não sabemos mais efetivamente como, se não se resolve esta situação político-militar, nós vamos ter efetivamente grandes problemas, porque não vai ser, porque daqui a pouco já não vai ser a guerra da Renamo, não sei se está a ver, porque começou o pão, quando começa pão, a vida não está bem, começou o pão, de pão passamos para a água, passou para a energia, e sabe o que queriam subir? Seriam todos os produtos básicos. Qual é a solução do governo agora? Deixem passar da fronteira, não paga nada. Mas esta solução é imediata, não vai durar muito tempo. O Estado não pode viver durante muito tempo com fronteiras abertas sem que eles tenham de pagar imposto. Como é que o Estado vai viver a passar em tomate e todos os produtos sem pagar nada, ser produtos básicos? Portanto, é uma medida apenas para a quadra a outra medida é esta agora. O Metical parece estar a retomar. Na verdade, o Metical não está a retomar. São medidas que prevêem de que não utilizem dólar, utilizem Metical. Quem ganha dólar, ganha Metical. Você está indo no estrangeiro, não pode retirar dinheiro do estrangeiro, nem pode fazer transações internacionais com capital estrangeiro. Portanto, é uma medida, não porque nós estamos a recuperar o Metical, é uma medida de contenção que pode durar muito pouco tempo. A longo prazo, isso já não pode. Então, depois do pão, água e luz, vai subir naturalmente os produtos básicos e sobem também, portanto, o combustível. O que é que está a fazer aqui? Não é que o combustível não esteja a subir, é o Estado que está, o governo que está a tentar aguentar, mas a pressão, não sei se está a ver... Mas o governo já disse que esse subsídio para o setor privado já não haverá. Apenas vai subsidiar as empresas públicas. Vai começar, exatamente, a partir de transporte também, transporte privado. Né? Não percam o vosso pensamento, voltamos já para falarmos da questão do subsídio de combustível. Vamos a um breve intervalo, até já. Já pode ler o jornal O País quando quiser e onde estiver. Quer saber como? O primeiro passo é ter a aplicação O País. Continua com dúvidas? Uma app é uma ferramenta que permite ter acesso a vários serviços do seu dispositivo móvel de forma integrada. Agora aceda à sua App Store ou a Play Store e faça o download de O País. Dessa forma, poderá aceder a uma versão digital do jornal. Assim, não deixe de acompanhar todas as edições do jornal. O País. A verdade como notícia. Uma criança e um jovem desapareceram nas águas da Praia do Inos, aqui na cidade de Pemba. Combate ao crime é a palavra de ordem da chegada do líder da Renamo à cidade portuária de Natal. Davis Mango deixou ficar as seguintes considerações. A partir da cidade da Beira e com imagens de Manuel Chicava. No interior desta viatura seguiam 4 ocupantes. A reunião que aprovou a primeira Constituição da República. Bairros periféricos das cidades de Maputo e Matola. A alma do magistrado calou-se precisamente neste local.
As notícias do país cabem todas aqui. Senhor Abel, falamos a partir de Nampula, boa noite. Propostas concretas. Ninguém quer realmente a guerra. A onda política sempre a conflito. É preciso debater para o bem do próprio país. Como resolver isto? Porque é um problema que nós todos estamos a passar. Mantermos a paz neste país. Conversas Soltas, um espaço de entrevista dedicado a diversos temas da nossa sociedade, com figuras de destaque. Neste espaço, a conversa é informal. Afinal, o que é um artista? O artista é um pensador, é intelectual. A poesia que lhe encontra. Sim, eu já escrevo desde os 13 anos. É uma luta diária. A questão técnica tem um desafio muito grande. Todos os sábados, não perca. E a nossa conversa continua a ser em torno daquilo que são as expectativas do informe do chefe de Estado amanhã. Dr. Baltazar, falamos daquilo que são os subsídios de combustível. Segundo o Governo, o subsídio será apenas para instituições públicas e não privadas. A questão do subsídio de combustível é um bocadinho problemática. O que nós verificamos é que os preços há muito tempo que vem caindo no mercado internacional de combustível e quase todos os países estão a diminuir sempre que há estas oscilações de preço, esses países diminuem, portanto, o preço de combustível. No nosso caso, isto nunca aconteceu. E nós não vivemos de importações constantes de combustível. Moçambique importa 2 vezes por ano combustíveis para os seus reservatórios. O que está a acontecer? O STIP fez um estudo sobre os custos da corrupção em Moçambique e a informação que nós obtivemos é bastante grave. É que o preço com que é comprado o combustível a nível internacional, o combustível que nós vamos buscar, é o dobro daquilo que devia ser. Não tenho aqui um número, mas estou a falar em milhões de dólares que vão para os bolsos de certas figuras aqui dentro deste país, de certas elites, que duplicam o preço e não trazem aquilo que é o preço real para Moçambique. Portanto, nós estamos a comprar o combustível fora do país, nessas 2 vezes que se faz a importação, 2 vezes mais caro do que aquilo que ele é. Você torna mais caro ainda para o cidadão e torna mais caro ainda a situação, devido a questões ligadas à corrupção, subfaturações e etc. Portanto, esta questão da corrupção neste país é uma das causas também que tem que ser apresentada como aquela que levou o país à situação em que se encontra. Olha, não são grandes medidas, mas vou dar o exemplo da Tanzânia. O novo presidente que entrou na Tanzânia, não digo que com estas medidas ele vai reduzir a corrupção, mas ele já demonstrou em si um certo comprometimento em tentar controlar aquilo que são as contas públicas. Uma das medidas que ele tomou foi todas as empresas que estão a dever ao Estado impostos, ele deu um prazo. Até o dia X tem que pagar. Conseguiu recuperar cerca de 5 milhões de dólares. Não é muito dinheiro, mas pelo menos deu este aviso. Reduzir os gastos na tomada de posse. De 150 mil dólares que eram gastos anteriormente, ele conseguiu reduzir para 15 mil dólares. Isso foi uma outra medida tomada. Mercedes-Benz, etc., carros de luxo para ministros, acabou. Não há mais isto. Há carros próprios que os ministros vão começar a andar neles e que não são desses valores. Água, sumo na tomada de posse foi cortada. Quem quer beber água e sumo bebe na sua casa. Quer dizer, são medidas pequenas que foram tomadas, mas que de certa forma mostram o comprometimento desse presidente. O nosso presidente simplesmente prometeu. Já vai o primeiro informe que vai apresentar à Assembleia da República e praticamente nada aconteceu neste país. Eu costumo dizer que eu não vejo a marca de identidade de Nhusse neste país. Não vejo. O que identifica, o que é que o faz diferente dos outros? Em algum momento parece-me que ele está a seguir uma estratégia de continuidade, mas depois vejo que está a seguir um certo caminho, depois recua, pega uma outra coisa. Parece um presidente que não tem rumo, não sabe muito bem para onde é que ele quer ir. Depois esta questão que nós levantamos aqui, parece que é um presidente que está ainda a ser teleguiado, depois
depois são as compensações que esteve aqui a dizer o doutor Pereira, de que alguns ministros aqui, por exemplo, fala-se, eu não quero falar de nomes, mas fala-se de alguns ministros que chegam lá porque simplesmente foram angariadores de fundos para a campanha e, portanto, ele está a pagar de alguma forma aquilo que estas pessoas fizeram para que ele chegasse ao poder, para que, etc. Portanto, há uma série de situações e este presidente, de fato, tem que aparecer. Ele não está a aparecer e vão terminar os 5 anos sem que ele tenha aparecido e sem que ele esteja a resolver os problemas. Ouvimos constantemente a dizer, não, o que eu não quero conversar é o presidente da Renamo, porque mais isto, mais aquilo. Mas eu não sou da Renamo, não sou da Frelimo. Neste momento não tenho nenhum partido onde eu me encontro filiado, mas é preciso também que a gente dê a César o que é de César. Tu não convidas alguém para uma reunião, para um encontro, e depois sem fixares uma agenda. Quer dizer, simplesmente estou-lhe a convidar para um encontro, mas, quer dizer, é para vir discutir o quê? Quais são os pontos concretos em que nós temos que discutir? Isto foi uma das reivindicações que a Renamo apresentou. E com alguma razão. Tem que me dizer o que é que eu venho discutir. Se são assuntos que, de fato, interessam ao país, se são assuntos que simplesmente interessam ao partido no poder, a quem interessam esses assuntos? Eu tenho que saber isto a priori, porque sem este conhecimento fica difícil nós estarmos a discutir estas questões. Portanto, a questão da corrupção, como estava a levantar aqui, é bastante grave e afeta vários setores neste país. Eu convido as pessoas, este estudo vai sair em 2016, a revisitar o que é que o país perde por ano por esta questão da corrupção. E o estudo cobre exatamente os 10 anos da governação de Guebuza, que foram os mais catastróficos neste país, de um presidente que estava mais virado para aumentar aquilo que é o seu império e que nós verificamos que quando sai do poder, apesar das tentativas que fez para se manter lá, ele nem de boa saúde já está a gozar, porque estava tão apegado ao poder para aumentar aquilo que é o seu império, que foi dilapidando aquilo que são os fundos do Estado. Mas é preciso, volto um pouco mais atrás, é preciso responsabilizar estas pessoas. É preciso que nós tenhamos instituições fortes, que o Ministério Público não seja simplesmente uma ficção, mas que seja um órgão. E tem muito para aprender. Aqui de Portugal nós podemos aprender com esta questão, por exemplo, de José Sócrates. Podemos aprender do Brasil com a questão de Lava Jato. Portanto, tem vários exemplos de ministérios públicos que são verticais, que vão ao encontro das coisas. Moçambique seria lava-pato, né? Sim, lava-pato ou qualquer nome que a gente possa arranjar. Mas Rafael falou dos vários desafios, dos vários problemas que o país tem, que o Filipe Nyusi tem pela frente. Quais são os pontos mais críticos que devem efetivamente constar deste informe e que, se não constarem, vai tornar o informe de chefe de Estado um fracasso? Eu penso que aqui podemos dividir isto em dois aspectos. Uma questão que tem a ver com a questão da instabilidade político-militar versus aquilo que é o discurso de praxe que estamos a ter. A outra é a questão da economia política e da sociedade. Na primeira questão que eu levantei, temos a questão que tem que constar, que penso que é o desarmamento compulsivo e a desestruturação do cotidiano das pessoas. Portanto, isto é fundamental. As pessoas estão a correr de um lado para o outro, não sabem para onde vão, como é que as vidas vão ser levadas a cabo de hora em diante. Portanto, esta questão tem que ser resolvida. A questão do desarmamento, é preciso que o Presidente da República venha dizer concretamente, afinal de contas, o que é que este avanço e estes recuos significam? Afinal, quem é o comandante em chefe das Forças Armadas? É o Presidente da República ou é o Ministro do Interior? Um dia estamos a ouvir o Ministro do Interior a dizer uma coisa, no outro dia o Presidente vem dizer, não, já não vamos avançar para o desarmamento. O que é que o fez, portanto, recuar desta questão? Temos a questão da crise orçamental versus o endividamento público. E aqui voltamos mais uma vez para a questão da responsabilização. Há que responsabilizar quem levou o país, portanto, para esta situação. Temos a questão da Ematum, a ponte sobre a Catembe, a questão da estrada circular. É preciso que nos expliquem concretamente como é que estes projetos foram concebidos, o que é que foi gasto nestes projetos, a quem se prestou contas, quais são os benefícios que estes projetos vão trazer de imediato para o país. Isso tem que estar muito bem esclarecido neste informe. Temos as questões, o diálogo político.
qual é o caminho que se vai seguir de agora em diante que houve este rompimento das conversações na Joaquim Chissano? Será que este diálogo passa para a Assembleia da República, que é o órgão que eu penso, que nós pensamos que é a casa onde deve resolver este tipo de questões e deixar de ser um cartório só para chancelar documentos que vêm do Centro de Conferência de Joaquim Chissano? Temos a questão da economia política e da sociedade. Aqui vamos falar, por exemplo, da questão da gestão da indústria extrativa e a aplicação das receitas das mais-valias. Verificamos que em algum momento Rosário Fernandes, quando era presidente da autoridade tributária, defendeu que se tinha que criar um fundo soberano, mas Manuel Chang foi numa outra via, no sentido de que esse dinheiro tem que servir para investimentos no país. Quais são estes investimentos que foram feitos, senão esta roubalheira que nós verificamos de desvios de fundos, etc, etc. É preciso que estas questões sejam muito bem explicadas. Para onde foi este dinheiro? Porque o que nós sabemos é que a ponte da Catembe, por exemplo, ela surge, o valor que foi alocado para a sua realização vem de um empréstimo de um banco. Não vem de nenhumas mais-valias. E vários outros projetos que foram sendo feitos. Este dinheiro das mais-valias, para onde é que foi? Onde é que está este dinheiro que não serve para criar alguma almofada neste momento que nós estamos em crise? É preciso que isto também seja explicado. Outra questão ligada a esta tem a ver com a redistribuição da riqueza proveniente da indústria extrativa. Como é que isto é feito? Claro que não está a ser cobrado ao nível que devia ser, porque os projetos ainda estão no início. Mas este pouco que é arrecadado, como é que esta redistribuição de recursos é feita e como é que ela está a melhorar a vida das populações. Portanto, a outra questão tem a ver com a anticorrupção, como já aqui falamos. Sim. Há dias, a Procuradora-Geral da República e a Diretora do Gabinete Central de Combate à Corrupção vieram dizer que os desvios de fundos estão a subir cada vez mais neste país, porque o ex-staff está a falhar, etc, etc. O que é que se está a fazer neste momento para que este sistema se torne eficiente? Que eu não acredito que venha a ser, porque a questão do roubo de fundos públicos é quase que uma instituição neste país. Já vem há muito tempo, já se experimentaram vários modelos, etc, etc. Mas estes desvios, portanto, continuam a acontecer. Outra questão, para finalizar, simplesmente, tem a ver com a criminalidade e a questão dos raptos, que também tem mostrado um recrudescimento bastante grande no nosso país e é preciso, de alguma forma, procurar controlar estas questões, porque é um dos fatos que faz com que também muito investimento não entre para este país, com que muitos empresários não venham investir no país. Penso que, em linhas muito gerais, são estes aspectos que eu penso que devem constar deste informe. Dr. Ferreira, coloca a mesma questão. Que aspectos é que não devem faltar no informe do chefe de Estado? Ou senão tornaria este informe um fracasso? A questão político-militar, quer dizer, apresentar uma via do diálogo e em pouco tempo. Ele deve dar soluções imediatas, porque neste momento o país não pode esperar nem 2 nem 3 meses. Porque estamos numa situação em que, e se ele não resolver isso, o povo terá que descer à rua, como nós vimos em 2010, foi 2010, as pessoas desceram à rua. Então, com a vida que está sendo cada vez mais difícil agora, esperemos que pelo menos, não faça sempre promessa, mas que seja pelo menos uma realidade. Ele apresente, não dê muito ouvido aos belicistas que internamente dentro da Frelimo parecem estar a ganhar mais influência. Possa dar não soluções, mas via de solução para imediatamente. E depois também é difícil, o problema é que nós estamos a perder aquilo que é confiança. Como governo, se perde confiança com os partners internacionais e se perde confiança também com a Renamo, porque quando cercaram a casa da Renamo, a confiança se perdeu automaticamente. Então, como recuperar a confiança? Não só com a Renamo, mas com a comunidade internacional. Então, esta seria a primeira via de recuperar a confiança e depois procurar através de outros meios, porque agora, neste momento, o Jacama, que está num lugar incerto, não vai nem acreditar que possam ir lá nem religiosos, porque foram lá religiosos e o levaram para a situação de mais dificuldade, mais difícil, como aconteceu. Portanto, neste momento, o presidente deve utilizar todos os meios e garantir alguma instituição mais credível, no caso da Igreja Católica, nós sabemos
que por diversas vezes veio ao público, portanto, até criticar, inclusive, que vocês dizem, mas não fazem. O que é que nós estamos a dizer que façam no lugar, não haja, portanto, discrepância entre aquilo que se diz, portanto, haja coerência daquilo que se diz e daquilo que se pode fazer. Eu penso que, fazendo apelo à Igreja Católica através do Conselho Episcopal de Moçambique, os bispos que uma vez reuniram-se e chamaram o Presidente da República e tentaram mostrar quais são as vias possíveis, possa ser um dos meios, porque nós, nos anos 88, 89, houve esta solicitação do governo de Moçambique de consultar a Igreja Católica. Não é só a Igreja Católica, pode haver outras instituições, mas neste momento também a Renamo parece acreditar mais na Igreja Católica. E o próprio Nilson também parece acreditar, pelo menos, por aquilo que é. Poder reaproximar de novo. E, neste caso, Moçambique não pode mais não aceitar mediação internacional. Porque sempre, como nós sabemos, houve, durante estas negociações, depois houve esta mochinha que desapareceu assim. De um lado, a Frelimo não queria mediação internacional, mas neste momento, para podermos ultrapassarmos esta fase, é fundamental reaproximarmos-nos através de uma instituição credível internacional, depois também nacional, no caso da Igreja Católica, possa fazer sentar e ultrapassar. Do outro lado, também a Renamo poder ultrapassar o facto de estar sempre agarrado à instituição de províncias autónomas. Podia-se arranjar um outro modo em que, para um partido que ganha, inclusive, até 35%, 40%, tenha, a nível da Constituição, tenha uma certa representatividade e possa também, portanto, contribuir para o desenvolvimento do país. Se Filipe Nussi recuperar a confiança com a comunidade internacional e também com Afonso Dhlakama, poderá, em algum momento, resolver aquilo que é a crise econômica no país? Exato, porque por mais que nós possamos criar... Você não concorda 100%. Então, o problema qual é? Enquanto prevalecer a situação político-militar, nenhum país foi à frente com a guerra. Nenhum país, não existe. Enquanto houver a guerra, a crise, a pobreza é o que é mais eficiente. Mas uma das coisas também que eu queria aqui afirmar é a questão que, durante o governo de Guebuza, houve contratos com as multinacionais que não foram bastante claros. Portanto, nós não podemos acreditar que até agora uma grande empresa como a Mosal possa ter benefícios fiscais de facilitação e não se sabe o porquê. Praticamente, as grandes multinacionais, onde é que o Estado vai, portanto, ter dinheiro? Onde é que o Estado vai levar o dinheiro? O dinheiro vem das grandes multinacionais de megaprojetos. E se a Mosal até hoje ainda goza daquelas facilitações fiscais, passa na fronteira sem pagar, todo este processo. Isso faz com que nós, pelo menos nós, neste país, estamos a ver que os ricos, ou melhor, megaprojetos, as grandes indústrias, não pagam nada ao Estado. E quem paga o Estado são os pobres. Portanto, o Estado não pode ter muito dinheiro mais do que possa ter. Nós estamos numa situação de crise exatamente, de um lado por causa da gestão e do outro lado por causa da corrupção. Então, aqui nós estamos numa situação muito difícil. Então, o que o presidente não deve sair de lá sem dar solução do problema deste conflito, desta tensão político-militar. Okay. Baltazar Fael, como referi no início, Moçambique é o 9º país mais pobre do mundo, segundo o relatório do Índice de Desenvolvimento Humano, divulgado ontem. Caiu do 10º para o 9º lugar. Do seu ponto de vista, quais são os fatores que podem ter contribuído para esta regressão? Eu penso que muitos dos fatores já foram aqui levantados. Você acaba se relacionando... Isto tudo acaba tendo tanto um relacionamento, pegamos na questão do conflito militar, depois pegamos na questão da não entrada de investimento, depois isto repercute-se, porque o país não tem dinheiro para a saúde, não tem dinheiro para a educação, não tem... Portanto, são estes aspectos que são analisados neste índice de desenvolvimento humano. E não tendo esta capacidade de ter dinheiro para a saúde, para a educação e outros itens que são avaliados, claramente que o país
anualmente vai caindo. Em Moçambique, ao nível do índice de desenvolvimento humano, ao longo dos anos vem decrescendo. Mas isto é em contrapartida com aquilo que é a capacidade que o próprio país tem de gerar receitas, porque nós temos recursos. Estava-se a falar daqui da questão dos contratos. Nós não sabemos como é que estes contratos foram negociados. Ao nível do CIP, nós sempre estamos a exigir ao governo divulguem os termos dos contratos que são celebrados com as multinacionais. Sempre houve uma recusa. E o CIP, através dos seus meios, conseguiu, portanto, ter alguns contratos, publicou-os, e só a partir daí é que o governo também deu espaço no sentido de publicar alguns contratos. E o que se verificou é que, de fato, eram contratos bastante lesivos para o Estado moçambicano em benefício das multinacionais. O que quer dizer que as pessoas que negociaram estes contratos alguma coisa ganharam certamente para fazer contratos ruinosos para o Estado moçambicano. Portanto, esta questão de Moçambique estar a decrescer no índice de desenvolvimento humano vai continuar. Não acredito que melhore nos próximos tempos, porque o país está sem dinheiro para acudir àquilo que são as necessidades, portanto, básicas da população de agora em diante, e não vai ter esta capacidade nem hoje, nem no próximo ano. É fácil perder a confiança, mas é difícil recuperar essa confiança. Dificilmente os doadores vão de hoje para amanhã ter confiança no Estado moçambicano, mas esta confiança pode ser recuperada através de ações concretas, ações de combate à corrupção concretas, por exemplo. O que nós verificamos é que, e vou aqui falar de uma questão que fala-se pouco hoje, que falou-se muito há algum tempo, que é a questão do pacote anticorrupção. Houve uma corrida, houve uma pressão de fora para que se aprovasse este pacote anticorrupção. E não se pense que esta foi uma iniciativa do governo de Moçambique ou do parlamento moçambicano de aprovar estes pacotes. Foi uma pressão de fora para dentro para que este pacote fosse aprovado. Hoje em dia, por causa desta falsa expectativa que houve que Moçambique podia, de alguma forma, ter recursos provenientes do carvão e do gás, abandonou-se praticamente o pacote anticorrupção. Não está-se a implementar o pacote anticorrupção. Uma das questões veio à lume ainda há dias sobre a declaração de bens. A questão da declaração de bens é um mecanismo bastante forte, se for bem implementado, para combater a corrupção a nível dos servidores públicos. Mas o que se verifica é que muitos destes servidores públicos não estão a fazer a declaração de bens. E as comissões de verificação e recepção estão completamente descontroladas, nem sabem qual é o serviço que estão a fazer. E a que entidade é que eles vão exigir, portanto, que façam a declaração de bens. Portanto, eu penso que há de ser muito difícil recuperar-se esta credibilidade dos doadores, e há de ser bastante difícil nós subirmos nos níveis de desenvolvimento humano se não termos capacidade financeira para investir nos setores vitais, portanto, da vida das populações. E mesmo para encerrarmos, Dr. Ferreira, vamos às últimas considerações. Eu penso que o presidente terá de dizer a verdade ao povo, porque hoje em dia já não há governante que possa esconder nada. Mas temos acompanhado nos outros mandatos que mesmo o Estado da Nação não estando bom, que se diz é que o Estado da Nação está bom, está de boa saúde. Mas nós acompanhamos também a contestação do próprio chefe do Estado, na altura o presidente Guebuza, quando disse que o Estado está, como é que se diz isso? Que o Estado está de saúde, todos nós contestamos. Neste momento, o presidente terá a humildade suficiente de dizer que o Estado, portanto, a sua situação está mal e que, pelo menos, possa apresentar as medidas. Agora, o presidente Inhosse poderá perder também a credibilidade, na medida em que, quando foi, portanto, na sua investidura, prometeu muitas coisas. Não aconteceu. Agora terá que ir ao Parlamento prometer mais uma vez. E se não acontecer outra vez, então irá perder, portanto, a sua credibilidade. Então ele vai ter muita atenção e cautela de prometer ao povo para as soluções que possa, portanto, melhorar. Porque as previsões até agora indicam que nos próximos anos o país terá de trilhar nas vias mais difíceis, a partir já de 2016. Então, deve dar uma palavra de esperança a todo o povo moçambicano e que aqueles que votaram nele não possam ficar desiludidos, né? Porque a Renamo só pode sair a ganhar. E se o país está mal, vai dizer, estão a ver, vocês votaram
num outro partido e, portanto, nós temos como país, esperamos que como país possamos melhorar, mas em vista não há nada aqui de concreto, né? Algo a ser feito, nem a nível da instituição do Estado, nem a nível dos privados, não estamos a ver nada. Deixa só aproveitar saber de si, o que acha deste desaparecimento de Afonso Dhlakama da vida política? Isso preocupa todo o povo moçambicano, porque se ele estivesse em algum lugar e todos nós soubéssemos o que ele está a pensar fazer, isso deixar-nos mais tranquilos. Mas se está em lugar incerto, é preciso ver que durante 16 anos, Dhlakama estava em lugar incerto. Quer dizer, desde 77 até 90, ninguém sabia das movimentações de Afonso Dhlakama. Quer dizer que se ele está em lugar incerto também nós estamos, portanto, não em insegurança. E agora começou um processo que está sendo mais difícil para Moçambique, que é a questão do SAVE. As pessoas que passam do SAVE agora parecem começaram de novo as guias de marcha, BI, passaporte, onde vai, por que vai. Portanto, este tipo de controle é controle dos anos 80. Quer dizer que os cenários, os sinais que estão sendo dados agora não são nada de saúde. Agora, o presidente precisa dar uma palavra de esperança ao povo moçambicano, mas também com convicção que isso possa efetivamente realizar-se. Baltazar Fael, últimas considerações. Eu dizer, em primeiro lugar, que de fato é preciso procurar se resolver estes problemas. O Presidente da República tem que ter o pulso suficiente para tomar conta das rédeas do país e tomar as contas, as rédeas. Isso significa ele dizer que eu é que mando aqui e eu é que tomo as medidas, etc, etc. Porque ele é, de fato, o chefe do governo. E, de alguma forma, pararmos com este folclore que existe no Parlamento e do Presidente da República como chefe do governo não ser questionado. Porque ele, pura e simplesmente, vai lá amanhã e vai dizer o que ele entende e depois sai. Ninguém vai lhe questionar. Nós, que somos representados pelo Parlamento, pelo menos aqueles que se sentem representados por este Parlamento, não vão ouvir o chefe do Estado a ser questionado e para ele dar as respostas que, de fato, o país precisa. Ele simplesmente vai informar e vai sair. Portanto, é preciso, de alguma forma, revermos a Constituição neste aspecto e termos um primeiro-ministro como chefe do governo, que deve ser questionado, se for possível, ao nível... Exatamente, se for possível, ao nível daquilo que se faz nos outros parlamentos, em que semanalmente ele tem um dia em que vai ao parlamento e vai prestar contas daquilo que está a fazer, não simplesmente as reuniões do Conselho de Ministros, que acontecem todas as terças-feiras, em que vão lá tomar café, etc, etc, e que depois o que saem são discursos, aprovou isto, mais aquilo, mais aquilo. Nós, como povo, queremos questionar diretamente aos nossos eleitos para que eles nos digam o que é que estão a fazer neste país. Portanto, para mim, o que ele vai fazer amanhã é um folclore, eu sempre disse isto. Baltazar Fael, muito obrigada. Alberto Ferreira, muito obrigada e tenha a continuação de uma ótima noite. Vamos a um breve